Um grande erro, é o que eu tenho a dizer para você. E um grande erro também, eu tenho a impressão que um grande erro também é a gente ser otimista além do que deveria. Tem aquela máxima, né, cara? Pô, já vi tanta gente falando que é eu não sei de quem é, cara. Mas é o seguinte, cara. O otimista é, antes de tudo, um desinformado. Pra ser otimista, cara, só se for desinformado, cara. Porque quanto mais se informa, você mais fala assim, caralho, fudeu, hein? O Raul falava, né, cara, que ser burro favorece a felicidade, né, cara? Por quê, velho? Ô, conhecimento é dor, conhecimento é sofrimento, cara. Dói ficar sabendo. Então, assim, ser otimista é meio que uma atividade, ou idiota ou profissional. Você entende? O otimismo é característica de idiotas ou de profissionais. Idiotas, eu falei por quê? Desinformado, um cara que tá ali, um cara meio trouxa, dá para ser feliz. Ou então de profissionais. Por que profissionais? Caras que sabem o que tem que falar, por que tem que falar, tem um senso de responsabilidade, tem um dever. São profissionais do otimismo. Exemplo, animador de auditório. Imagina se o Faustão fosse deprê, velho. O Faustão chegou lá assim, desgraça de dia, hein, velho. Domingão cansado, velho. Tô com o intestino solto, comi uma feijoada nesse domingão, velho. Então, tava toda a minha família lá, cara. Eu tô aqui fazendo programa assim, domingo à tarde com vocês. Claro, tô falando do Faustão da Globo, tô falando do Faustão da Band, não. Pior ainda da Band. Ficar lá numa emissora que tem menos audiência, falando todo dia à noite, pelo amor de Deus. O Faustão, como todo animador de auditório, todo, 100%, ele é um otimista profissional. Ele é pago para ser otimista. Ele é pago para ser otimista. Qual a diferença do Faustão para o Lula? Qual a diferença de um animador de auditório para o presidente da República? A vestimenta, a abrangência, vá lá, o poder da caneta, são pontos de divergência entre um animador de auditório e um presidente da República. Agora, numa coisa, ambos coincidem de forma precisa. Ambos são otimistas profissionais. Tanto o animador de auditório quanto o presidente da República. Não são idiotas, claro que não, mas são otimistas profissionais. Por quê? Imagina o presidente, cara, chegar assim, rapaziada, fudeu e fudeu muito, cara. Eu não sei o que fazer. Olha, eu acho que a gente se fudeu e agora é cada um por si. Mesmo em momentos graves da história da humanidade, da história de nações, da história de povos, mesmo nesse momento, cara, o líder tem que vender algum tipo de saída, cara. Que seja uma rendição não humilhante, que seja uma derrota não acachapante, que consiga mitigar a dor do povo, não sei, velho. Um líder, e o presidente é um líder, tal qual o animador de auditório, deve ser um otimista profissional. E por que eu falo isso? Veja você essa matéria do Bernardo Melo Franco. Eu adoro falar o nome dele. Para goiano, cara, são os dois nomes mais legais da gente de Goiás falar. Bernardo e Bárbara. Velho, é onde o nosso sotaque, ele ele chega ao seu ápice. É, sei lá, o solo de Starway to Heaven do Jimmy Page, tal qual, ele tem o mesmo impacto emocional que um goiano, tal qual eu, tal qual grande parte de vocês, tem o ápice estético semelhante a Starway to Heaven, ao solo do Jimmy Page de Starway to Heaven, nós goianos falarmos Bernardo.
Bernardo. Plano B, Bárbara. Bárbara já seria já o nosso, sei lá, Highway Star. Seria o nosso Highway Star. Deixe-me compartilhar aqui o texto do Bernardo Melo Franco. Bárbaro. Bárbaro Bernardo Melo Franco. Lula tenta reviver o otimismo, mas admite problemas em terceiro mandato. Às vésperas dos 100 dias, o presidente faz apelo ao Congresso e diz que ficou muito complicado administrar o país. Em janeiro de 2005, Lula se definiu como o maior vendedor de otimismo já visto neste país. A economia crescia em ritmo acelerado e o governo ainda não havia enfrentado a crise do mensalão. 18 anos depois, o presidente tenta recuperar a aura de confiança do primeiro mandato, mas parece estar menos à vontade no velho figurino. Diante de uma plateia de jornalistas, o petista procurou se dizer ontem mais do que satisfeito com o início do novo governo. Estou convencido de que vamos consertar o país, garantiu, alternando promessas e elogios à própria equipe. À medida que a conversa avançou, o presidente começou a se queixar das dificuldades. Reclamou de taxa de juros, criticou o legado do antecessor e admitiu que ainda não sabe se conseguirá aprovar sua agenda no Congresso. É muito difícil pensar num sistema de coalizão política com a quantidade de partidos que nós temos. Com 30 partidos é muito complicado. Pause. Água. Servinha. American IPA. A fragmentação partidária é uma verdade. A gente tem uma fragmentação partidária. Mas, está melhorando. Diminuiu bastante o número de líderes para se negociar perante, por exemplo, no auge do Bolsonaro, da Dilma, do Temer. Lula, nesse sentido, reclama, pode até reclamar perante o Lula 1 e Lula 2, mas perante o Brasil de ontem, de anteontem, governo Bolsonaro, Temer, Dilma, olha, já melhorou. Então esse não é o problema. Lula. Esse não é o ponto central. Não é. Não é fragmentação partidária. Está diminuindo e vai melhorar, está encaminhando. Olha aí, cara. PSL, DEM, o PT, PCdoB na federação, o PSB olhando com o PDT, vai diminuir para uns 15, velho. Eu acho que o ideal seria entre 8 e 10 partidos no Brasil. 15 é melhor que 30, velho. Então não, Lula, não é isso. Agora sim. Agora eu concordo. Lula fez um apelo para que os presidentes da Câmara e do Senado encerrem a disputa de poder que trava a votação de medidas provisórias. O impasse se arrasta desde fevereiro e ameaça demolir a arquitetura da nova gestão. Tenho certeza que os dois vão se colocar de acordo, disse o petista. O país não pode ficar parado. Isso é um problema. Arthur Lira tá muito. Tá jogando muito duro, cara, nos termos de negociação. E o Pacheco tá tentando, claro, readquirir poder para o Senado. E o presidente do Congresso é o Pacheco, né, o presidente do Senado. E o Lula está no meio desse tiro cruzado. Ele não pode arbitrar nada, claro, ele prefere que volte uma divisão de poder mais justa entre Câmara e Senado, porque o Lira está muito poderoso. Só que ele não pode entrar nessa. Cara. É isso aí, eles vão ter que resolver. Só que enquanto isso o governo anda. Ter um país parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo é embaçado, viu, velho? O vendedor de otimismo reapareceu numa resposta sobre política externa. Estou convencido de que tanto Ucrânia quanto Rússia estão esperando alguém de fora para sentar e conversar, disse Lula, voluntariando-se para articular uma trégua entre Putin e Zelensky. Poucas ambições, né? Só resolver uma guerra lá. É. O Lula sonha alto, a gente sabe disso. E às vezes consegue, né? Quem imaginava o cara com terceiro mandato? Da cadeia para a presidência, é uma doideira mesmo.
Curiosamente, o presidente pareceu mais confiante no fim da guerra do que na solução dos problemas dos Isso diz muito, viu, velho? Nossa, como isso diz. O presidente pareceu mais confiante no fim da guerra do que na solução dos seus problemas domésticos. Problemas domésticos. Num acesso de realismo, ele admitiu que o Congresso ficou mais conservador e pode barrar grande parte de suas promessas. Quando está na oposição, você fala o que quer. Quando está no governo, você faz o que pode. Aquele foi Humberto Gessler, né? Aquele foi Humberto Gessler. Sincero como não se deve ser. Mas é a mais pura verdade. A oposição, velho, só tem a tribuna. Você não tem privilégio, você não tem cargo, nada, você só tem um jeito de falar, cara. Quando é o seu governo, velho, você tem que brigar para ir o máximo possível nas coisas que você acredita que o país vai melhorar, a cidade vai melhorar e tal. Essa frase é muito inteligente. Apesar dos percalços, Lula deixou claro que está feliz por voltar ao centro do palco. Como dizia o Dr. Ulisses Guimarães, a política é como o orgasmo para o ser humano. A gente não consegue viver sem ela, gracejou. Pois é, cara. Faz muito sentido, né? Uma fala bastante condizente, né, com o que a gente vê o Lula, né? A perspectiva que temos do Lula. Ele vende otimismo, mas tá embaçado. Até porque a profissão dele é vender otimismo, né? Mas ele sabe que tá embaçado. Para não pagar de isentão aqui, eu tenho que a empresa, eu tenho, cara, é complexo demais, é difícil demais. Porque é o seguinte, cara, a solução mesmo é o parlamentarismo. A gente saber que o Congresso tem muita responsabilidade, a gente tem que cobrar dele tanto quanto o presidente. E nesse sentido, a gente teria que abdicar, cara, da nossa tradição monárquica, que o presidencialismo acaba que é, de fato, uma monarquia com prazo. A monarquia é a vida do monarca, né? No regime presidencialista, é uma monarquia de 4 anos, podendo ser esticada por mais 4. Mas é uma monarquia. Só que já não é mais, cara. O Congresso está muito poderoso. Era para ser, mas não é. Então, cara, o certo é que a gente cobrasse do Congresso mesmo. Você entende? O Congresso que tem que resolver, não é o presidente. Só que a gente tem essa tradição monárquica. E aí, velho, o presidente paga uma conta muito mais alta de todos, viu? Bota o Bolsonaro, Temer, Dilma. É, Dilma pra cá, velho. E agora Lula 3, todos na mesma conta, cara. O Congresso muito poderoso, cara. O Lira e o Pacheco têm que ser cobrados tanto quanto o presidente da República, velho. Pelo nível de poder que eles têm. E a gente não faz isso. Então, cara, a gente tem essa circunstância. Só que eu não posso negar um fato histórico evidente de que nas duas últimas vezes que esse debate surgiu e o povo brasileiro foi questionado sobre qual regime ele prefere, se parlamentarismo, presidencialismo ou monarquia, o brasileiro votou por 2 vezes no presidencialismo. E essa é a esquizofrenia. A gente tem um Congresso empoderado, com muita grana, com muito poder, só que sem a responsabilidade de um presidente que está cada vez mais acuado. Entende o problema, cara? Essa, esse é o grande dilema do país. E que eu acho que o Lula está sentindo com mais intensidade, porque eu digo, aquilo que eu falei, no governo Dilma a coisa começa a desandar. O marco, especificamente, se eu fosse colocar o marco 1, cara, aprovação do orçamento secreto pelo Eduardo Cunha em cima da Dilma. Ali a coisa começou a degringolar. Não que já não fosse, que a Constituição já não tivesse esse desenho, claro que tem. Mas ali o trem piora. Rapaziada, eu pinto por aqui para falar da Homem de Melo. Você conhece essa empresa? A Homem de Melo está há 41 anos no mercado e é especialista em audiovisual, em equipamentos e agora eles estão com um serviço que, olha, tem muita utilidade para você.
Trata-se da digitalização de mídias físicas. Sabe aquele DVD que está lá encostado, perdendo, sendo arranhado, ou aquela fita de videocassete antiga que está lá sendo mofada? Pois é, os caras digitalizam isso para você. Isso é, cara, isso é importante demais para você, eu vou te falar o porquê. Pensa no seguinte, muitas vezes você nem tem como assistir mais esse material, mas se você transforma isso num link para você colocar no YouTube, por exemplo, você pode mandar esse material para um primo seu que mora nos Estados Unidos, para um parente que está morando na Europa, na Ásia, não sei. Ou então você pode colocar num pendrive para assistir na televisão, assistir no carro. E aí você pensa, um DVD dá mais ou menos 1 GB. Então, um pendrive de 16 GB cabe 16 DVDs. Ou, se for de 32 GB, claro, cabe 32 DVDs. Só para te dar uma ideia. E por que isso é importante? Muitas vezes a gente tem aquele vídeo, pela fita cassete ou aquele DVD, de um casamento, de um batizado, de uma festa familiar, de um Natal ou um almoço em família, e talvez esse seja o último registro de pessoas que amamos que infelizmente partiram. Então tem lá o seu pai, por exemplo, fazendo um discurso, sua mãe dançando feliz numa festa, aquele tio, aquele avô seu almoçando, comendo ali, e pense, daqui 100 anos, esse será o registro para o seu filho, para o seu neto, ouvir a voz dessas pessoas tão importantes que infelizmente não estão mais entre nós. Sério, entre em contato com o Homem de Melo, nesse contato aqui embaixo, e peça um orçamento. Essas memórias, elas precisam ser eternizadas no digital, e as pessoas que partiram merecem essa homenagem. A digitalização, cara, é um ato de amor.